E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um JimmyCast. E o assunto aqui é música, arte, profissão e muito mais. E hoje com minhas convidadas aqui, Érica Andrade. Olá, boa tarde, vai, Érica? bom dia, boa noite, tudo bem? E Luma Strobel. Olá, tudo bem? Tudo bem? É isso aí. Antes de mais nada, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente. É muito importante aqui pra gente. Ok? Vamos lá, JimmyCast. Érica, vamos lá, Érica. Fala que eu te escuto. Vamos começar falando sobre profissão. O que você gostaria de saber, JimmyCast? Érica, conta pra gente o início da sua carreira profissional. Quando eu comecei a brincar disso, eu tive que dar um nó no meu pai que não queria deixar eu trabalhar. Aí eu comecei a ver as possibilidades. Comecei vendendo louças, aqueles enfeites para casa, para colocar em estante, assim. Aí eu falei que eu ia trabalhar, ele falou, não, você vai trabalhar fazendo o quê? Imagina. Eu falei, eu vou ser caixa de supermercado. Achava muito legal ser caixa de supermercado. Imagina passar as coisinhas assim, é muito legal. Aí ele criticou, não aceitou. Aí numa viagem que ele saiu, eu comecei a distribuir currículos e comecei a trabalhar numa academia. Era meio período. Aí eu já tinha feito alguns cursos e tinha alguma coisa de legislação trabalhista, de relações humanas, alguma coisa da datilografia e também inglês. Aí pediram para eu traduzir algumas coisas lá e colocar no mural. E como eu tinha espalhado o currículo em outros locais, outras empresas me chamaram para trabalhar. E aí eu fui fazer entrevista, ganhava acho que meio salário nesse daí, me chamaram para ganhar 2,5 salários. Eu falei, tô rica. Arrasou. Aí fui. E Na época tinha meio salário. tinha. Aí Meio fui, e aí comecei numa loja de material de construção, depois fui para uma concessionária de caminhões, depois fui para o agronegócio, e onde eu fiz e concluí a carreira nessa área. Então fala mais o pós, então. Tipo assim, Aí eu já que você falou do comecei. início e depois. Como eu comecei na área administrativa e escritório, aí eu migrei para RH e depois eu migrei para tecnologia da informação. Aí eu me formei em contábeis, fiz um MBA em marketing e agroindústria, uma pós em segurança de redes e algumas certificações na área de TI. E aí eu tinha um plano que supostamente deu certo. Quando eu concluí os 30 anos de atividade profissional, eu resolvi me aposentar dessa área para poder escolher o que eu ia fazer. E hoje eu estou estudando, aprendendo e definindo uma transição de carreira que ainda não está muito ajustada. Ainda há coisas a se pensar. Tá, então fala antes da aposentadoria. Tipo assim, você deve ter muita história aí de profissão que Tinha. deve ser legal aí. Conta pra gente aí essa... Era uma fábrica que tinha vários postos de armazenamento no estado, 22 localidades no total. Nós éramos em 3 pessoas para 600 usuários, fora servidores, máquinas, impressoras. Era 24/7, então cada semana um estava de plantão, 24 horas. E aí, às vezes, tinha que sair de madrugada, às vezes ia para passear, alguma coisa, o telefone tocava, você tinha que atender, às vezes acordar e pegar computador, não resolvia, você tinha que ir para a fábrica. Acontecia vírus, que tem muita gente à toa nesse mundo. Passei umas 3 noites matando vírus. Era que nem eu descobri o que seria o slogan Unibanco 30 horas. Descobri algumas vezes, quando entrava tipo 7 da manhã, saía 10 da manhã do outro dia. Entrava 5 da manhã, varava a noite e você ficava meio atrapalhado, mas fazia parte do processo. Foi desafiador. Meu filho, às vezes, ficou sozinho para eu ter que ir ver fibra ótica rompida no pátio da fábrica. Mas foi muito aprendizado. Era um dos lugares bem difíceis para viver. Sendo mulher, é uma área mais masculina, não tinha muitas mulheres. Então, o desafio
acaba sendo um pouco maior, porque você tem que provar que, além de dar conta numa questão técnica, também numa questão comportamental e física. E, às vezes, dava vontade de sair correndo. Às vezes. Aí a gente sentava, esperava passar, mas foi um dos melhores lugares para desenvolver algumas habilidades. Que legal. E profissão da Érica. Luma. Eu. Vamos lá. Luma. Vamos falar sobre a arte circense. Bora. Como você iniciou nessa arte? Como você iniciou nessa arte? Bom, eu sou Luma, amiga do Jimmy. Obrigada pelo convite. De nada. E é muito legal estar aqui do lado da Érica, que eu super admiro, que é uma pessoa incrível também. Então, eu tô entre pessoas incríveis. Agora um pouco nervosa, mas estou tranquila porque eu tô entre amigos. Então, Vai passando, daqui a pouco vamos relaxar. Nos primeiros 15 minutos, se ninguém desmaiar, tá tudo certo. Eu sou aqui de Rondonópolis. Cresci aqui com muitas oportunidades, sabe? Eu acho que o massa foi que a minha família me proporcionou muita oportunidade de conhecer, de viver, de experienciar muita coisa. Então, eu sempre fui... gostei de muita coisa ao mesmo tempo. E, para mim, essa questão da profissão é um tema bacana, porque, para mim, é um tema, assim... Inclusive, tem a ver até com o livro que eu trouxe, acredita? Legal. Eu sempre gostei de muita coisa ao mesmo tempo e tudo que eu me dedicava eu me dava bem. Então, para mim foi muito difícil escolher o que eu gostaria de ser. Ou se a gente tem que escolher ou não. Então, quando chegou a época de escolher um vestibular, por exemplo, eu pirei, pensei em muita coisa e daí, enfim, eu falei, eu vou ser atriz. Porque, sendo atriz, eu vou poder interpretar todos os papéis do universo e eu vou poder ser tudo. Vou poder ser médica, vou poder ser professora, vou poder ser o que eu quiser, porque eu queria ser tudo. Então, foi muito difícil. E daí, acabei amadurecendo a ideia e fazendo psicologia. Psicologia foi minha primeira formação. Cheguei a trabalhar com isso, amo psicologia e tenho isso dentro de tudo que eu faço. Mas acabei não me tornando psicóloga. Só que daí a arte circense veio nesse meio. Eu sempre tive essa gracinha, essa puxadinha. Sempre fui da igreja. Na igreja foi onde eu conheci a arte circense. Os malabares, pirofagia. E daí, na cidade, quando surgiu a oportunidade de fazer cursos, aí eu fazia. E sempre foi um hobby, assim, vou fazer aqui, vou fazer ali. E daí eu descobri que era aquilo que eu gostava mesmo. Falei, cara, será que não é isso? E daí eu decidi investir um pouco mais. Porque, na verdade, quando você olha para isso, você não pensa em, de primeira, seguir, né? É isso que eu vou fazer para viver, para ganhar dinheiro, para, enfim. A pandemia me trouxe essa reflexão de uma forma muito mais madura. Porque eu fiz um curso de autoconhecimento. Foi um desafio, na verdade, da multipotencialidade. Depois que eu descobri essa palavra... Foi muito importante para mim, para me definir enquanto artista, enquanto personal, enquanto as coisas que eu faço hoje. Porque eu descobri que eu sou multipotencial. E, na verdade, eu não preciso escolher uma coisa só. Eu preciso entender qual que é o ponto em comum de todas essas coisas que eu gosto. E eu sou apaixonada por circo, apaixonada por atividade física, mas o meu ponto é estar em contato com pessoas, é estar despertando pessoas para o melhor delas, para os sonhos delas, para Deus, sabe? Então, enquanto eu estiver fazendo isso, não importa o que eu estiver fazendo, eu vou estar mega realizada. Arte circense, foco. Eu mesmo estou me cortando. Não, é assim que é legal. Vai falando aí. Deixa rolar aí, é assim que é legal. Nessas crises, eu resolvi fazer veterinária, depois que eu terminei psicologia. E eu fui para Cuiabá fazer medicina veterinária. Eu lembro. Comecei e me apaixonei. Eu gosto de estudar, eu gosto de aprender. Então, eu estava apaixonada na faculdade. Minha mãe realizadíssima, porque é a área da minha família, né, também. O agro e a pecuária, enfim. Então, eles curtiram muito. Então, eles, enfim, a Luma se encontrou, né? Aí, no meio do segundo semestre... Pegadinha do malandro. No meio do segundo semestre de veterinária, eu tava, apaixonada. Eu tentei uma escola de circo em Florianópolis. E daí, era o segundo ano que eu tava tentando e eu passei. Daí, eu parei tudo e falei, mãe, então...
eu vou deixar veterinário e vou pra Floripa fazer uma escola de circo. Foi aí que começou. A gente Fui se pra conheceu lá. no circo. É verdade. A gente se conheceu através de oficinas de circo. Foi É, circo que... eu fui fazer um curso no Sesc de circo com meu filho e a Luma também. É? Aí a gente se conheceu, veio um circo de Goiânia para dar o curso. Eram 10 dias de curso, acho que 4 horas por dia, direto. Era. Depois dos 10 dias ia ter um espetáculo e os artistas eram os alunos. E aí bem foi legal. que a gente se conheceu. Foi bem legal. Conta mais. Daí eu fiz essa escola de circo em Florianópolis, foi bem importante, assim. Foi, inclusive, uma escola sensacional, o Circocan, de muita base. Assim, a melhor coisa que eu encontrei de toda a trajetória circense, assim, eles são sensacionais. E me ajudou a ter uma luz, assim, foi quando eu me encontrei enquanto artista mesmo. Eu falei, cara, eu sou artista circense, é isso que eu sou. E daí eu acabei ficando por lá um tempo, voltei, peguei toda aquela experiência. Quando eu voltei, eu precisei continuar treinando. O ritmo de treino lá na escola eram 6 horas e meia por dia. Eu nunca tinha tido um ritmo de treino desse tamanho, assim. Inclusive, sofri muito. Nos primeiros 3 meses de escola, eu chorava todos os dias. Mas essa parte a gente deixa meio... Por isso que você desconta na gente. Nos treinos ali. Sabemos agora. Meu, era surreal. Eu não treinava antes de Aluna ir. vingativa. Aí, quando eu cheguei em Rondonópolis de volta, eu falei, pelo menos eu tenho que manter o treino, enquanto eu não decido o que eu vou fazer agora. E daí eu encontrei um jeito de manter meu condicionamento físico no CrossFit, que era o mais pesado que tinha na cidade. Daí eu comecei a fazer CrossFit. Aí o pessoal da academia onde eu fazia CrossFit olhou o meu treino assim e falou, cara, você treina bem, você não quer trabalhar com a gente? Eu falei, uai, bora. E foi aí que entrou a educação física na minha vida. Eu comecei a dar aula de CrossFit, fiz o curso do CrossFit e comecei a educação física. E aí eu tô terminando a educação física esse ano, em dezembro. Faltam 3 matérias. Eu já emendo aqui a outra pergunta que eu ia fazer sobre o trabalho personal que você faz. Já entrou no assunto. Foi aí que eu comecei a trabalhar. Porque, na verdade, o circo, ele me introduziu nisso porque o circo, ele é uma atividade física, mas ele não é só uma atividade física, ele é arte. Ele precisa realmente de um condicionamento físico, mas ele trabalha o porquê você treina. Por que você fica forte, flexível para fazer os truques? É para dizer alguma coisa, porque o circo é uma arte. Então, como toda arte, ela tem uma expressão, ela quer dizer alguma coisa, ela quer algo além do simples estético, né? Então, inclusive, existe toda essa questão, essa discussão. Circo é o quê? É esporte, é arte, é... Então tem uma mensagem sempre. Sempre. Tem um, tipo, por que eu tô fazendo isso? Então, quando eu subo na lira, eu escolho uma música, eu escolho uma movimentação, eu não tô só me expressando esteticamente. Eu tô querendo dizer alguma coisa. Esse é o papel da arte, né? Provocar reflexão. Enfim, vocês também são artistas. Você também é artista, não vai me dizer. Projeto de um dia, talvez. Todos somos artistas. E quando a gente vive de arte, vive com arte, a gente sempre tem alguma coisa para dizer, para causar na sociedade, nas pessoas. E principalmente na gente mesmo, né? Para se reinventar. Você sofreu algum preconceito em ser artista circense? Tem? Cara, Tem ou não tem? eu acho que... Sabe que as maiores críticas estão dentro da minha própria cabeça? Aquela coisa do tipo assim... Será que as pessoas estão achando que eu sou vagabunda e que isso é só um... Pode falar isso? Pode, é claro. E que isso é só um hobby, só uma fase, só um não sei o quê. E... Porque na música tem muito essa pergunta, tipo assim... qual que é a sua profissão? Música. Não, esquece trabalho. Tem alguém que trabalha na sua casa? Sua família toda assim? Não, tô perguntando do seu trabalho. Gente, e o pior que tem, isso tem muito. Cara, ser artista no Brasil é uma coisa muito desafiadora, porque o Brasil não tem estrutura para você ser, de fato, artista, viver disso. Então, você encontra seus meios. O meio que eu encontrei e que, felizmente, também é o que eu amo fazer, é dar aulas. Então, eu gosto de me apresentar também, eu gosto de criar, eu gosto dessa parte, mas eu amo ensinar. Amo, sou apaixonada por chegar às crianças, às famílias e, tipo assim, desafiar elas a
ficar de cabeça para baixo pela primeira vez, dar uma cambalhota. Tem gente que chega na minha aula e nunca deu cambalhota na vida. E, tipo, tem 50 e poucos anos e quando dá a cambalhota e ergue da cambalhota, assim, com o olho marejado, tipo, a primeira vez que eu faço na vida, é isso que me realiza, sabe? As pessoas fazendo coisas que elas não imaginavam. Mas voltando a preconceito, eu acho que até recentemente eu sempre achei que a minha família teria esse preconceito. E acredito até que tenha, sabe, no fundo. Mas eu acho que muito maior é dentro do que de mim mesma. Porque se eu me aceito e eles veem que tá dando certo, que eu tenho me sustentado com isso e tudo isso, eles não têm por que ter esse preconceito, né? Teve um momento bem importante que eu cheguei pra minha mãe esse ano. E eu sou toda organizada com planilha financeira e essas coisas. Então, eu tenho a minha planilha das aulas de circo, das aulas de personal. E teve um dia que eu chamei a minha mãe para mostrar para ela. Falei, olha, mãe, é isso, eu trabalho com isso, eu trabalho tantas horas. Quando eu não tô dando aula, eu tô aqui planejando. É isso que entra, é isso que eu cobro. E quando ela olhou, tipo, caramba, eu falei, mãe, é isso. Tipo, não tem por que ter preconceito, sendo que, tipo, é uma profissão como qualquer outra. Eu acho que pior é você se anular e viver qualquer outra coisa só por dinheiro, né? Só por... É complicado. Legal. Érica, Diga. como você descobriu o canto? Vamos falar da arte da Érica. E como você estuda música no seu dia a dia? Eu sou de uma família mineira, cuja música faz parte da cultura local e regional. Apesar de ter nascido no Sudeste, o meu pai sempre trabalhou em usina hidrelétrica e subestação de energia. Então, até os 15 anos, eu mudei de cidade 12 vezes, se não me engano. Então, eu cheguei a passar 6 meses em cada colégio. E aí, durante esse processo e nas mudanças, o som, a radiola, era uma coisa que sempre ia. As outras coisas nem sempre. Sofá se perdia, as outras coisas se compravam de novo. Ele tinha uma radiola grandona, daquelas que você entra dentro para botar o vinil. Assim, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver isso, mas eu era pequena. Eu tenho uma até hoje. Tem? A minha mãe cozinhava, cantando. Os tios tinham um monte de vinil. E era muita música... Também tenho. Era muita música e da época deles, né? Dos anos 50, 60, 70. E aí, às vezes, até eu escuto... Para quem não sabe o que é vinil, na minha época... Para os mais novos. Na minha época, a música se ouvia... Hoje isso é artigo de luxo, agora, raro. Porque pode ter gente aí que não sabe, nunca viu, hein? E como a Luma falou, né? A música como a arte, elas têm mensagens, né? Eu tenho uma amiga, inclusive, que a mãe dela fala que tem umas músicas muito bem conversadas. Você vai prestar atenção na letra, fala, nossa, como eu nunca pensei nisso. Tem umas mensagens, tem como os poemas, como tudo. E a música é a vida com melodia, é a vida cantada, é a vida falada de uma outra forma. E com um certo carinho, com um certo zelo, com uma certa percepção sensível de outra forma. E uma vez, uma vizinha estava vindo com os caderninhos debaixo do braço. Eu perguntei onde você estava. Estava fazendo aula de canto. Falei, também quero. Aí perguntei onde era. Ela me indicou uma professora aí da cidade, boa pra caramba. Não sei se você conhece, já ouviu falar? Cecília Oliveira? Conheço. Eu não sei, eu acho que ela tem uma banda de rock. Qual? Uma Live Bones. Live Bones? Eu tenho um guitarrista assim que toca pra caramba. Assim. Ele até andou... assim, intimidando... Como é que é o nome do cara do solo da guitarra lá? Quem é esse guitarrista? O cara é bom, hein? E assim, aí eu comecei... Eu sempre gostei de fazer coisas diferentes, como a Luma também, em função de descobrir coisas novas, ambientes novos. E eu sempre me questionei sobre aquilo que eu penso, se é real ou se é só eu que penso. Se está só na minha cabeça... se tem a ver com o que eu vivi, com o que eu experimentei, com os lugares que eu fui, com as pessoas que eu conheci, ou se realmente isso é uma realidade, que a realidade parece que ela é várias, dependendo de que lugar você está, de que ângulo você está. E fiz aula de circo, de canto, de idioma, de dança, de várias coisas que têm o lúdico e que me fazem entender as mensagens de outra forma.
Meu pai era muito, muito rígido, muito Caxias, e a forma de educação e de disciplina e de direção sempre foi muito metódica, muito enérgica. E com a arte eu consigo aprender de uma maneira mais tranquila, mais amorosa, mais calma. E aí eu descobri que com a arte a gente também se descobre. E aí, começando a fazer aula de canto, coisas que a gente estuda na escola, que a gente acha que sabe que tem, a gente descobre que tem o tal do diafragma, que tem respiração, laringe, faringe. Conforme você mexe uma coisa, todas as outras coisas têm um reflexo desse movimento. E quando você para pensar nisso, ou quando você se concentra e toma consciência sobre o que está fazendo, todo o resto fica diferente. O teu ouvido fica melhor para você se comunicar, para você se relacionar. A forma como você se posiciona, e como você fala e como você respira, também dizem sobre como está o seu estado mental. E a nossa mente, ela precisa de uma certa estabilidade racional, eu diria, do cérebro, para a gente não vagar tanto e conseguir equilibrar entre o que é real e o que seria ilusório na vida. Então, para quem acha que música é só profissão, aquela pessoa que tem medo de encarar a música, temos aqui. A Érica é uma profissional de outra área, mas que descobriu a música e juntou as duas coisas. A música é encantadora. Então, e, assim, pode, né? Pode, e eu recomendo, assim, é terapêutico. Eu recomendo como uma forma de você mudar de assunto. Minha professora ri muito de mim, porque eu falo, vamos ali mudar de assunto, porque tem hora que você está tão estressado, tão na mesma coisa, que você precisa respirar algo diferente, ver um tom diferente, uma melodia diferente, uma mensagem diferente, e escutar música, praticar música, fazer coreografia, pensar na expressão, na performance, como você vai fazer aquilo, te leva para um outro lugar. E, às vezes, quando você volta mais leve daquilo que não te pertencia. Que bom, que legal. Vamos falar sobre viagens. Sei que vocês já viajaram muito. Não tanto quanto nós gostaríamos. Inclusive, já viajaram juntas, né? Já. Me conte quase tudo de viagem. É quantos dias de podcast? Quase tudo, eu falei, quase tudo. Vai lá, Luna Maria. Essa eu vou começar porque, na verdade, eu gosto tanto da Érica que um dia ela me chamou e falou, vamos subir um morro ali? Eu falei, bora. Um barranquinho pequenininho. E eu não sabia de nada, nem o roteiro, nem nada, mas eu gosto de viajar e eu gosto da Érica. Então, eu só paguei o roteiro, peguei minhas roupas e fui. E, na verdade, a viagem que a gente fez junta foi a subida do Monte Roraima, que é na tríplice fronteira ali, Venezuela, Brasil e Guiana Inglesa. E a gente subiu o Monte Roraima, passando perrengue, dormindo em barraca, tomando banho com água da chuva, e foi assim... A 2.800 metros, 5 graus. É esse tipo de viagem que eu gosto. O pessoal perguntava assim, mas por que vocês vão? Chega lá, sobe e depois desce. Mas assim, o que é purificação de alma? Eu falei, não. É algum ritual? A jornada é algo muito interessante. Na verdade, a gente começou a fazer aula de italiano junto. Sim. Ela tinha vontade de fazer, eu já tinha começado uma vez e a gente tinha parado por falta de quórum. E aí ela jogou, acho que na rede social, né? Aí eu falei, não, eu topo. E tem mais um amigo que também fazia, ela até estranhou. É? Aí a gente foi fazer, e durante a aula estava rolando já um assunto de viagem, e ela, pra onde que é que vocês vão? A gente vai pro Monte Roraima. Posso ir? Falei, ou ela sabe. Eu falei assim, ou ela sabe, ou a ignorância protege a pessoa. Aí eu falei, tá, eu só vou ver com o grupo, porque tem umas pessoas de São Paulo que vão junto ver se tudo bem, questão de quantidade de gente e tal, e eu te aviso, tá bom? Tá bom. Aí tem até um amigo nosso que ele gosta de viagens com mais conforto, né? Ele gosta de resorts e tal. Ele falou assim, não, virou assim, fez pouco caso da gente, ainda falou, não, quando vocês forem pro resort, vocês me chamam para esses lugares aí, eu não vou, não. Essa do Monte Roraima é que leva o banheiro no saquinho? São... Então, tinham várias formas de
Tem agências que fazem isso, né? Porque é totalmente inóspito, né? Não tem vegetação, a vegetação é minúscula, os animais são minúsculos, porque é 2.800 metros nível do mar, 5 graus na altura das nuvens e difícil acesso. Aí a gente contratou uma agência da Venezuela na época para ir, porque o monte ele fica 85% dele na Venezuela, 5% na Goiânia e o restante no Brasil. Não sobrou nada pro Brasil. E o Brasil e a Brasil, Guiana, o lado de subir é paredão. Estão só escalando. Não dá para você ir andando. Então só dava para ir pela Venezuela. Inclusive, nessa tríplice fronteira, que tem uma bandeirinha marcada, foi o nosso Marechal Rondon que colocou. Então ele era tão... Ele fez ciências quando ele fazia exército, e o cálculo dele com questão de graus e geografia é tão preciso que o mapa cartográfico que ele tinha de tudo que ele andou deu diferença de 5 graus só depois que o pessoal digitalizou as questões. Caramba. E... Essa parte eu não sabia, gente. Eu só gosto do perrengue. Fala de perrengue. O legal é falar de perrengue. Aí a gente foi. Chegou na capital de Roraima, que é na divisa. A gente andou 200 quilômetros de carro até a primeira cidade da Venezuela. Aí a gente pegou uma Toyota Bandeirantes, andou 1h30 até uma tribo indígena. Aí a gente começou a caminhar. Aí foram 2 dias até o pé do barranco. Mais um dia para subir. 3 dias lá em cima. Calma aí que eu já tô cansado. E 2 para descer. No meio da subida, no 3º dia, a Luma olhava assim, olhou para trás. A gente no meio, não dava para voltar. Tinha que ir para frente. Ela olhou e falou assim, a gente pode ir depois para um lugar mais confortável? Eu falei, pode. A gente pode viajar com aquele outro amigo nosso? Pode. O Jimmy falou dos perrengues, falou do banheiro, né? Na verdade é porque lá é tão protegido, assim, que você não pode deixar nada, e, enfim, não pode levar nem deixar. Então, como eles protegem bem o lugar, você não pode nem deixar os seus dejetos, óbvio, né? Uhum. Então, tem as pessoas que vão com a gente, tem uma barraquinha do banheiro que eles colocam, é uma barraquinha igual a de dormir, só que ela é pequenininha. É tipo uma tenda, né? E daí tem, tipo, uma espécie de privada que tem uma sacolinha. É um banco daí... com, acho que um assento, eles botam um saco plástico, né? E aí pendura assim um saco plástico com um monte de saco plástico, um saco plástico com cal. E aí diz que é só para fazer... Não, aí diz que é só para fazer o número 2. Eu ainda não aprendi a fazer separado. Aí você vai, usa, coloca a cal, amarra, deixa lá e coloca o saco preto para a próxima pessoa. E aí eles vão deixando na volta e recolhido todo o lixo que a gente deixa pelo caminho. Mas tem várias coisas legais. Tipo, lá só pode um sabonete específico. Daí você tem que comprar na cidade. Um sabonete que não deixa... Biodegradável, isso. É o famoso sabão azul. Uhum. Daí a gente tem que comprar lá. Porque não pode levar shampoo, desodorante, essas coisas. Você tem que, tipo... Nem precisa, né, amiga? Na verdade, não precisa. A gente... Batom, não. Não. Protetor solar é emergência. Enfim, daí o banho é nas poças de água lá em cima. Mas é, tipo assim, surreal. Parece que você tá em outro planeta quando você tá lá. É sensacional. Tem um sapinho pretinho desse tamanhozinho, assim, bem pequenininho. Que ele só existe lá. Tipo, no mundo inteiro ele só existe lá. E a gente encontrou ele. É uma super experiência, sabe? Eu acho que, assim como a arte, que a gente tava falando de arte não só pela arte... As viagens também não só pelas viagens. Eu acho que é pelo que elas causam na gente. As pessoas que a gente conheceu, a forma como a gente se solidarizou, dividiu, compartilhou. A gente contratou, era café da manhã e janta, né? E as barracas eles levavam. E a gente levou beliscos, assim, frutas secas, castanhas, bala... para a gente poder beliscar durante o dia, no caminho. Ou comprou algumas coisas. Isso, assim, acabava de o outro ainda tem tal coisa aqui. A gente dividia. E isso é realmente aproveitar a jornada. Isso é muito mais legal do que toda a viagem. No final, quando a gente já estava todo mundo sem suprimento, saiu um provolone de uma mochila, assim, que a gente não acreditou. E o pessoal partiu e dividiu aquele provolone. A gente, como assim? Eu estou no meio do nada, tem um provolone. Mas muito, muito importante realmente é isso. É o compartilhar. É o aprender. É um espírito total de desapego, assim, esse do compartilhar. Tipo, não existe mais quem é quem. Não, tá todo mundo igual, não tem espelho, não tem nada. Tipo, tá todo mundo ali junto, tudo é compartilhado. A gente entende se um tá estressado, porque, tipo, realmente são, às vezes, situações difíceis, mas o mais massa é isso, tipo,
você desapega de tudo que faz sentido, assim, na vida Viajar é isso, cotidiana. né, Luma? É quebrar limites físicos, geográficos, psicológicos. Você passa coisas que você não imaginava, você encontra pessoas que você não pensava que tinha, passa por situações que tem que se virar para poder resolver. Eu fiz um mochilão na Europa. Aí, vamos para a Europa agora. Europa. Eu fiz 6 países em 20 dias. E assim, sozinha, assim, sem agência, né? Na época, eu tentei no ano, não consegui por questões financeiras. No segundo ano também não consegui. Até que eu falei, não, agora eu vou. E aí uma amiga ficou sabendo, perguntou se podia ir junto. Eu falei que sim. Aí a gente começou a estudar. Foram 6 meses. Foi praticamente uma pós-graduação, assim. Quando eu sentei no avião, eu falei, não balança minha cabeça, porque pode bagunçar as informações, eu não vou saber o que é da onde, assim. E era muito, muito certinho. 3 dias aqui, 4 dias ali, 3 dias aqui. E aí eu fiz tudo trecho aéreo, deixei só vago o Canal da Mancha, que é da França para a Inglaterra, que eu queria ir por debaixo, pelo mar, de trem. E aí eu ia ver se ia dar certo, porque os trechos aéreos estavam mais baratos do que os trens na época. E aí, quando chegou na Inglaterra, eu fui numa lan house para comprar, para ver, mas estava muito mais caro ainda do que o trecho aéreo. E aí, na época, foi até a inauguração do estádio de Wembley. Ia ter Brasil contra a Inglaterra e eu não consegui ingresso. Foi muito legal. Aí, a gente foi lá só passear, dar uma volta. E acabamos indo de avião mesmo. Teve desvio de mochila dela no último país, de Amsterdã para Roma. E aí, ela não tinha nada o que vestir. E aí, as minhas roupas, pode usar. Usei o que precisar. Não tenho o que fazer. Aí era longe, eram 11 quilômetros até o aeroporto para você descobrir se a mochila chegou, não chegou, para onde foi, o que aconteceu. Foram uns 3 dias aí ela triste e cheia de lembrancinha na bolsa para irmão, para família, para todo mundo. E na Europa, como não tem um visto oficial, cada entrevista, né? Cada vez que você chega no país, você é entrevistado para perguntar o que você está fazendo aqui, quanto tempo você vai ficar, quais as suas intenções para conosco. E aí, depois que você dá evidências de que você supostamente não está indo para trabalhar, alguma coisa assim, que não é algo aceito de forma ilegal, eles te deixam entrar. Então, a cada 3, 4 dias era frio na barriga de uma nova entrevista, que não era em português, e que você tinha que se fazer entender de forma clara, concisa, e sem levantar algum questionamento sobre a sua real intenção ali. E foi bem, bem interessante. Legal. Vamos para o nosso momento cultural. Momento cultural. Nosso momento cultural aqui. O que vocês trouxeram aí pra gente? Jimmy pediu para trazer um disco ou CD e um livro. Sim. Eu já cheguei aqui errada, porque eu não tenho disco, ou CD, ou livro. Ou livro eu tenho, claro, eu adoro ler, eu tenho vários livros. Tenho livros que me marcaram mais, mas eu trouxe um que é o do momento, assim, das questões do momento. E daí eu perguntei se sobre o disco eu poderia contar uma história, na verdade. Que eu adoro música também, e, enfim. Mas a história que me marcou foi porque a minha família sempre ia para o Rio Grande do Sul, a minha mãe, os meus avós, a família da minha mãe toda era do Rio Grande do Sul. E a gente costumava ir final do ano. E daí, para atravessar o Paraná, tinha balsa, né? E daí a gente atravessava de balsa. E numa dessas travessias, o meu pai comprou a fita dos Mamonas Assassinas para mim. Eu devia ter 5 anos e eu amava Mamonas Assassinas com 5 anos de idade. Até hoje eu fico me perguntando, acho que eu não devia entender as letras, né? Porque não faz sentido. Eles eram muito animados, e enfim, eu amava Mamonas Assassinas. Só que a minha mãe não ficou muito feliz com esse presente. Então, numa dessas, ela resolveu jogar fora essa fita. Sumiu com a fita. Sumiu com a fita. E eu escutava dia e noite, eu amava. Até porque quando eles morreram, eu tinha 6 anos. E eu chorei como se fossem meus amigos, assim, sabe? E eu lembro disso. E daí um dia eu tava indo ao mercado, a hora que eu voltei, eu vi uma fita no lixo do vizinho, assim, toda com aquela fita de fora, sabe? Falei, vou pegar esse negócio. Caneta Bic,
Agora a gente revela a idade, pá. Caneta Bic, enrolei tudo de novo, coloquei. Era a minha fita do Mamonas Assassinos. Ah, show. Achei de volta a minha fita escondida, minha mãe. Então essa foi a fita que me marcou, assim. Tive outros CDs. O primeiro dinheiro que eu ganhei de trabalho, quando eu era adolescente, foi um CD do Elias Jack, que eu amava. E, enfim, as minhas histórias... Hoje em dia eu escuto de tudo. Eu tenho uma... falei que eu não tenho concreto, mas eu tenho uma playlist no Spotify que são as músicas que eu mais gosto, enfim. Mas os que me marcaram são essas histórias. E o livro... mostra pra Cecília. Desculpa. Insustentável Leveza do Ser. Milan Kundera. Eu já tinha ouvido falar desse livro. Eu acho que na faculdade de psicologia. E um dia eu estava morando em Floripa, fui ao Mercado São Jorge, que é um mercado super legal, de coisas orgânicas, de livros, enfim. E daí eu achei esse livro, eu falei, cara, eu vou comprar esse livro, por curiosidade. E esse livro conta uma história de um casal, só que ele traz uma reflexão através das histórias, que é sobre escolhas. Para mim, a reflexão que ele traz é olhar para a vida e pensar, cara, você pode ser uma pessoa mega influente, ter uma mega empresa ou rodar o mundo e, sei lá, ser uma Madre Teresa de Calcutá, alguém grande, sabe? Alguma coisa assim. E ok, vai ser massa, você vai impactar pessoas. Ou você pode, tipo, sei lá, ser uma garçonete em Londres e viver viajando e viver do simples e dar bom dia para as pessoas e tudo bem, não tem certo ou errado, existem escolhas. E é sobre isso. Legal. Érica. Você estava comentando da fita, né? Quando o Jimmy pediu, escolhe um disco, um CD e um livro, eu falei, nossa, o que eu vou escolher, né? E agora, quando você falou, eu lembrei que quando eu pedi pro meu pai também um disco de vinil na época, era do Titãs, aquele Cabeça de Dinossauro. Aí ele, não, vou comprar. Comprou, botei numa radiola Philips que eu tinha, que eu levava assim, que eu me achava com aquela radiola. Quando começou a tocar, ele, isso é música? Cabeça de dinossauro, pança de mamute. Ele criticou muito, ele falou assim, onde já se viu? Aí todos os lugares que ele parava para conversar alguma coisa, a Érica me pediu para comprar um disco para ela, eu fui ver, o disco canta. Aí ele falava de novo e fazia meio que, assim, representando, sabe, o rock, e fazia, eu olhava assim e falava, então, né, cada um. Eu resolvi trazer um CD da Adriana Calcanhoto, que se chama Adriana Partimpim, que é um CD alternativo que ela fez com instrumentos que são não tradicionais. Caixa de fósforo, xilofane, caixa, batuque, coisas alternativas que fazem som. E são letras que têm uma didática meio infantil, meio pedagógica para falar. Na época, o meu filho era pequeno e a gente foi junto para a Bahia, de Uno, quando ele tinha 5 anos, só eu e ele. E aí eu fiz um monte de seleção de músicas e ele ia atrás, curtindo. Então, muita coisa que ele gosta hoje também é em função do que ele ouviu quando era pequeno. E esse CD, particularmente, fala sobre questões filosóficas, cita Platão, Sócrates, fala sobre Réveillon, como se escreve, fala do que é feito as nuvens, do que é feita a neve. Fala, inclusive, sobre que todo mundo tem problema, só a bailarina que não tem, que é a bailarina da caixinha de música, né? Todo mundo tem problema na família, goteira na vasilha. E aí me fez pensar sobre algumas coisas e eu achei um jeito muito... eu achei um jeito muito artístico e muito sutil e muito atencioso de passar uma mensagem, de explicar, de falar as coisas. E tem o 2 dele. E quando ela fazia o show, diz que tinha muita criança na plateia por causa das músicas, que são todas focadas para o público infantil. Aí tinha adultos com criança, mas tinha adultos sem criança. E ela espantou quando ela viu adultos sem crianças, que ela não pensou que adultos sem crianças gostariam desse tipo de disco. E, na verdade, ele primeiro foi para mim, depois foi para o meu filho. Legal. Então, é muito legal. E um livro que eu pensei é um livro do Flávio Gicovati. Ele é um médico psiquiatra e psicoterapeuta e fez algumas pesquisas com relação a desenvolvimento humano, pessoas e o que ele passou durante a vida de médico.
e que ele pôde detectar, que se chama O Mal, o Bem e Mais Além. Então, ele divide o mundo em pessoas generosas e egoístas. E antes, a gente tinha uma questão de malhar o egoísta e prevalecer o generoso. E, com o tempo, se descobre que o generoso não é tão bom assim, porque ele faz as coisas em função do outro, mas esperando agradecimento, esperando aplausos. E que, se você incentiva muito generoso, você contribui para o comportamento oposto, que é o egoísmo. Então, o ideal é você buscar essa balança em ser justo, em buscar o equilíbrio. Então, você se atentar quando você está alimentando uma questão muito egoísta, que o outro vai continuar sendo folgado, e quando você realmente pode contribuir, você contribuir de uma forma amorosa. Muito legal. Momento aqui cultural do JimmyCast com a Érica e Luma. Fala, Luma. Vamos para o nosso jogo rápido. Ai, tem um jogo rápido. Gosto. Jogo rápido. Quantos megahertz é esse jogo? Deus me livre, mas quem me dera agora. Let's go. Vocês fizeram idioma, né? Você tá gringando, hein, Jimmy? Let's go. Um cantor ou uma cantora? Tim Maia. Um cantor ou uma Marisa cantora? Monte. Uma música. Paciência. Uma música. Pra onde tem sol, é pra lá que eu vou. Música é? Eu lá sei o nome dessa música. Não. Música é? Música é vida. Música é? Religare. Um esporte. Crossfit. Um esporte. Ginástica olímpica. Um filme. Como se fosse a primeira vez. Um filme. Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Um lugar. Espanha. Um lugar. Rocky Mountains, Canadá. Família é? Alicerce. Família é? Travou. Jogo rápido. Ai, meu Deus, não tem rápido, rápido. jogo rápido. Bagunça, Tempo. bagunça. Ó, Foi bagunça, família é bagunça. Deus. Alicerce. Deus. Liberdade. Yes. Vou fazer uma pergunta rapidinho. Eu quero resposta rápida também. Se vocês pudessem fazer uma coisa para mudar a música e a cultura em Rondonópolis para melhor. Uma coisa. Sei que tem várias coisas. Vamos começar com uma. Começar valorizando os artistas, porque quando a gente se sente valorizado, a gente trabalha melhor e entrega melhor, e isso vai criando um público que a gente precisa em Rondonópolis também, esse fomento de um público diferente, de um olhar diferente para a cultura. Então, Sem muito poder de atuação nos órgãos reguladores, seria prestigiar mesmo, seria incentivar, prestigiar. Quando vê alguém de alguma forma malhando ou denegrindo ou falando alguma coisa que não é legal, a gente questionar, falar: você já pensou sobre como se faz música, sobre como se faz arte, sobre como se faz circo, sobre quantas pessoas são empregadas, quão difícil é fazer, que essas pessoas às vezes fazem sem recurso nenhum, sem estrutura nenhuma, mas elas fazem pela arte. E talvez só isso já seja um motivo suficiente para ser elogiado e para ser incentivado. Muito bom. Acabou. Obrigada. Acabou mais um Obrigada. teste. Aí você vai, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe isso aqui. Ok? Agradeço a Érica e a Luma. Eu que Valeu. agradeço. Obrigada. Obrigada, Jimmy. Muito obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Até a Obrigada. próxima. Até. @Fala Luma. Pode? Acabou. Não tem mais jeito.